Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, vamos lá para mais um tema dentro do combate espiritual, desta série que nós estamos falando. O tema de hoje, na verdade, não era para ser tocado nesse assunto hoje. É um tema que eu vou dizer para vocês, confesso, até difícil, pesado, realmente, mas é necessário tocar nesse assunto. O tema de hoje, desse combate espiritual, vai ser sobre o aborto e o demônio. Exatamente isso. Tem uma ligação espiritual na questão do aborto e a questão da ação do inimigo, o demônio. Infelizmente, isso é muito concreto. Vou começar dizendo para você o que a Sagrada Escritura nos fala a respeito disso. O povo de Deus, ele infelizmente caiu na tentação, muitas vezes, o povo do Antigo Testamento, de se voltar a outros deuses, o terrível pecado da idolatria. Nós encontramos os profetas denunciando esse pecado constantemente no Antigo Testamento. Um dos deuses, falsos deuses na verdade, um dos demônios, a quem o povo de Deus acabava cultuando, seguindo outros povos, e no caso aqui, infelizmente, de modo especial, os amonitas, que eram um povo daquela época, os amonitas, eram um deus, um falso deus, um demônio chamado Moloque. Moloque era uma entidade a qual se praticava um terrível sacrifício humano. Eu vou ler para você aqui, rapidamente, primeiramente uma passagem do livro de Levítico, capítulo 20, logo no início do capítulo 20 do livro de Levítico. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, todo israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que der um dos seus filhos a Moloque, será castigado com a morte. O povo o apedrejará. Eu mesmo voltarei meu rosto contra esse homem, e o eliminarei do meio do povo, por ter entregue a Moloque um dos seus filhos, manchando o meu santuário e profanando meu santo nome. Você entendeu? Deixa eu ler mais uma passagem, depois eu esclareço melhor. Eu vou agora para o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 30. A casa de Judá praticou o que a meu ver é crime, oráculo do Senhor. Cometeram sacrilégio, colocando na casa consagrada ao meu nome os seus ídolos abomináveis. Também construíram um lugar alto com a grelha no vale de Ben-Enom, para assar ao fogo suas crianças. Uma coisa dessas nunca mandei fazer, isso nem me passa pela cabeça. Então aqui nós entendemos desses dois textos, tem vários outros na Bíblia, referindo-se a esse falso deus, esse demônio Moloque, o que acontecia? Infelizmente, era uma prática terrível, que era uma prática de oferecer as crianças a essa divindade, queimando-as vivas. Sim, um bebezinho, pegava-se aquele bebê, colocava numa grelha, numa fornalha, ou na própria entidade, o demônio, que ele era construído com metal, e ficava com os braços assim, esperando. E ali, queimando com um carvão incandescente, colocava-se a criança, ou dentro da estátua, onde tinha um fogo que era preparado para jogar uma criança e queimá-la viva, como consagrada a esse demônio. Gente, é muito triste falar isso, mas isso acontecia. Isso aconteceu durante muito tempo em Israel, até chegar ao ponto que teve o seu ápice com o profeta Jeremias. E o que aconteceu no tempo do profeta Jeremias? Aconteceu que no tempo do profeta Jeremias, o reino de Judá foi destruído pelos babilônios. Nós podemos ver aí uma consequência da gravidade deste pecado, um pecado de infanticídio misturado com idolatria. Vou trazer mais um ponto para você. Eu sei que o que eu falo aqui é uma questão pesada, mas é necessário falar. O demônio se alegra com o aborto,
Claro que alguém poderia dizer, padre, mas a questão do Moloque não era necessariamente um aborto, ali era uma criança que já tinha nascido, é verdade, não era necessariamente um aborto, mas eram crianças sacrificadas ao inimigo. Agora eu quero falar de como o inimigo se regozija, se alegra com o aborto, e para isso eu vou dizer da experiência de um padre exorcista, em duas situações. Numa situação, o demônio falou a respeito de um aborto que ele, segundo ele, o demônio, ele tinha induzido, ele tinha conseguido aquele aborto. E ele disse que, porque o exorcista falou para ele, mas a criança vai se salvar, vai para o céu. E o demônio falou, mas me alegra o sofrimento que eu causei. O inimigo se alegra com o sofrimento. Numa outra situação, de um outro exorcismo, o demônio falou para o exorcista que ele estava presente, ele estava agindo naquela pessoa e na família. Por quê? Porque abortos foram consagrados a ele. E ele falou mais coisas para o exorcista, o quanto que alegrava ele, o inimigo, e o quanto que ele agia onde o aborto era feito e uma criança era consagrada a ele. Aqui nós estamos falando de rituais de magia negra, e nós estamos falando de rituais usando inclusive fetos. O assunto, eu sei, repito, é pesado, mas acontece. Isso não acontecia só no passado, no tempo do Antigo Testamento, isso acontece hoje. Para vocês terem uma ideia dessa ligação entre o aborto e a ação do mal, nos Estados Unidos, um dos grupos que mais luta pela legalização do aborto, ou melhor, lá o aborto já é legalizado, né? Um dos grupos que mais luta para que o aborto continue aberto até o 9º mês, sabe qual grupo é? É a Igreja de Satanás. Sim, nos Estados Unidos tem a Igreja de Satanás, e os devotos de Satanás lutam para que o aborto seja sempre legalizado, de fácil acesso. E eles dizem, porque isso é necessário inclusive para eles. O que eles querem dizer com isso? Talvez porque eles queiram consagrar esses bebezinhos ao inimigo, a Moloque, a esse demônio. Gente, o caso é muito sério e muito grave, exige a nossa atenção espiritual para isso. Vou trazer mais um ponto. Primeiro eu quero dizer o seguinte, não estou de forma alguma afirmando que toda pessoa que aborta, toda mulher que numa situação de desespero aceita o aborto, ela necessariamente, e é claro que o peso não está só sobre a mulher, aquele homem que não foi homem o suficiente para apoiar o seu filho, aquele homem que induziu ou empurrou essa mulher para o aborto também, enfim, não necessariamente, é claro que essas pessoas estão dizendo, eu vou fazer um aborto para o demônio, obviamente que não. Existem casos de magia negra que podem acontecer isso, mas é claro que a maioria dos casos, obviamente que não é isso, mas ainda assim, alegra ao mal, alegra a Satanás que abortos sejam realizados. Por quê? Por causa do sofrimento, dos traumas, da injustiça cometida contra Deus, porque todo aborto é uma injustiça cometida contra Deus, porque Ele somente é o Senhor da vida. Isso alegra, de certo modo, ao inimigo, porque ele vê o plano de Deus, os filhos de Deus, serem destroçados por meio do aborto. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós não aceitarmos de forma alguma o aborto. Além de toda a questão moral, além de toda a questão humanamente falando, né? A questão humana, os direitos humanos, o direito à vida, nós temos uma questão espiritual muito séria em tratando a respeito do aborto. Na época do profeta Jeremias, como eu falei, o reino de Israel foi destroçado pelos inimigos. Se nós não lutarmos contra o aborto, pior, se nós aceitarmos essa injustiça, não poderia Deus permitir uma grande punição para a humanidade? Ah, mas Deus é misericórdia. Sim, com certeza Deus é misericórdia. Acima de tudo, Deus é misericórdia. Mas Deus também é justiça. E se nós não batalharmos pela justiça, não batalharmos principalmente pela vida dos indefesos, nós podemos gravemente ofender a Deus. Meus irmãos, você que tem já essa consciência,
reze pelo fim do aborto, para que o aborto não seja legalizado no Brasil, como aquele grupo quer que seja. Aquele grupo que eu me refiro são todos aqueles a favor do aborto, ideólogos que querem o aborto legalizado aqui. Rezem pelo nosso país. E se você, cristão, católico, em relação a esse aborto que aconteceu dessa menina de 10 anos, e ninguém está julgando uma criança, nós estamos falando de quem oprimiu essa criança para fazer um aborto. Se você, cristão católico, está dizendo, eu sou contra o aborto, mas, neste caso, nessa situação, tome cuidado. Mesmo sem saber, mesmo sem querer, você pode estar tomando o partido do inimigo, porque é o inimigo que se alegra com esse gravíssimo crime, com esse gravíssimo pecado. É Moloque, o demônio, que se alegra com cada aborto. Por favor, não aceite o aborto, não dê espaço para o inimigo no seu coração e na nossa sociedade. Que Deus, nosso Senhor, o Deus da vida, abençoe a todos nós. E eu finalizo esse breve vídeo com uma oração. Senhor nosso Deus, perdoai-nos como famílias, como sociedade. Perdoai-nos, Senhor, por todos os nossos pecados contra a vida e de modo especial por meio de abortos. Perdoai-nos, Senhor, por termos aceito o aborto. Perdoai-nos, Senhor, se nós aconselhamos alguém a fazer o aborto. Perdoai-nos, Senhor, se dentro das nossas famílias o aborto foi praticado. Perdoai-nos, Senhor, pelo aborto que foi forçado nessa criança de 10 anos. Perdoa o Brasil, perdoa a nossa sociedade. Perdoa, Senhor, aqueles que, dizendo-se cristãos, falaram que nesse caso deveria acontecer um aborto. Pedimos perdão, Senhor. Não deixe que o inimigo, que Moloque, haja contra nós, contra nossas vidas. A Ti, nosso Deus, o Senhor da vida, toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Transmita também esse vídeo a outras pessoas, para que todos saibam da importância desse assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.